Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. É sempre uma alegria poder estar com todos vocês e, ao mesmo tempo, vivemos cada final de semana preparando-nos para celebrar a Eucaristia em nossas comunidades, para abrir o coração para que a Palavra de Deus faça maravilhas em nossa vida e para que ao nos aproximarmos dos sacramentos, de um especial da Eucaristia, ao nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor, a nossa vida seja cada vez mais transformada, renovada no Senhor. Nós estamos iniciando um novo mês, um mês que é marcado em nossa tradição aqui brasileira pelos santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro, e as festas juninas, lembrando um pouco todo esse aspecto folclórico e ao mesmo tempo popular, em que nós sentimos essa fraternidade ao partilharmos um pouco os alimentos típicos e ao festejarmos um pouco essas nossas tradições, porém, sem esquecer aquilo que realmente nós celebramos, que é a festa dos santos. E lembrar o exemplo dos santos, a vida dos santos, que são sinais e exemplos para nós. Quando nós celebramos os santos, nós recordamos que eles assim viveram e são exemplos porque seguiram a Cristo. E justamente toda a nossa caminhada é perceber a importância de podermos ver naqueles que santificaram, que viveram em grau heróico o Evangelho e são até hoje para nós sinais do seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis é justamente a importância de vermos o exemplo dos santos e também a sua intercessão. Eles rezam conosco em nossas intenções, em nossos pedidos diante de Deus e com quem nós nos colocamos diante das nossas necessidades. E nesse sentido, a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo nesse final de semana é uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos fala dessa compaixão, de um Deus compassivo que vem até nós e vê a nossa necessidade, vê a nossa dor. Estamos no ano santo, no jubileu da misericórdia, e nós temos ouvido falar justamente sobre a misericórdia de Deus, o amor misericordioso do Senhor, e como é importante que nós também manifestemos aos outros essa misericórdia do Senhor. A liturgia desse final de semana nos fala disso, ou seja, o Senhor Jesus que vai ao encontro da pessoa e vê o sofrimento da mãe, que vê realmente a situação da filha. Essa é uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós também vermos esse coração do Senhor, que sabe da nossa realidade, da nossa vida. E isso já, de uma certa forma, aparece esses sinais. E um Deus que vem ao nosso encontro, já é desde o profeta no Antigo Testamento. E é isso que nós queremos anunciar da experiência de Deus em nossa vida, como nos lembra também a segunda leitura desse final de semana. Palavras importantíssimas para nós, que nos mostram o coração de Deus, o seu coração compassivo e a misericórdia que nós somos chamados a acolher, a experimentar e anunciá-la aos irmãos e irmãs. Assim é, caríssimos irmãos e irmãs, que nesse 10º domingo do tempo comum, nós escutaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, que fala que Jesus foi à cidade de Naim, não é? E lá justamente encontrou a mãe viúva que estava levando para a sepultura o seu filho único, não é? E grande multidão da cidade a acompanhava. Diz a Escritura, ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia se espalhou. Então, meus irmãos e irmãs, com relação ao Evangelho da viúva de Naim, assim chamado, aparece o Senhor que tem compaixão. Vê justamente a mãe viúva sepultando seu filho único. A dor
da mãe, seja qualquer mãe, sabemos como dói no coração da mãe sepultar um seu filho, e ainda mais seu filho único e uma mãe viúva. Portanto, sem mais ninguém, sem esposo, sem mais filhos. Uma dor muito grande, e aparece justamente aqui, Jesus tem compaixão. Ora, meus irmãos e irmãs, esse texto de Lucas quer lembrar para nós um Deus compassivo, que vê a dor do seu povo. Já encontramos isso em muitos textos também dentro do Antigo Testamento, quando o povo estava também escravo no Egito, Deus teve compaixão do seu povo. Ou então estava exilado na Babilônia, Deus teve compaixão do seu povo. Enfim, nós vamos encontrar durante muitos textos, durante muitos tempos, justamente esse Deus compassivo, um Deus que está bem próximo da humanidade, próximo de nós. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a fazer essa experiência dessa compaixão, desse amor misericordioso do Senhor que vem até nós nessa proximidade de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, enquanto igreja, nós somos chamados a manifestar essa compaixão para com os irmãos e irmãs. Cristo continua hoje na sua igreja e nós somos chamados justamente a isso, a tomarmos a iniciativa, não esperarmos que alguém nos peça ou nos fale, mas tomamos a iniciativa de manifestar essa presença, essa proximidade diante do sofrimento e das mortes desse nosso tempo, desse nosso mundo. É fazer realmente esse protagonismo de ir ao encontro. E nós sabemos, meus irmãos, que são muitas dores que as pessoas têm hoje, muitos sofrimentos, muitas feridas. E aqui fala de jovem, quantas questões com relação à juventude. Cabe a nós, justamente, manifestarmos, enquanto igreja, essa presença misericordiosa de Deus através de atitudes concretas em nossa vida. Nesse sentido, a leitura primeira, esse domingo, do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, justamente nos fala de um episódio parecido, não é? Onde justamente fala que o filho da dona de casa caiu doente, e seu mal era tão grave que já não respirava. E a mulher disse a Elias, que morava junto: o que há entre mim e ti, homem de Deus, não é? E aí Elias pede a esse filho, tomando o menino, levou ao aposento de cima, pôs no seu leito, chamou e rezou para Deus: Senhor meu Deus, até a viúva em cuja casa habito como hóspede, queres afligir matando-lhe seu filho? E aí, meu Deus, faz-te rogo que a alma desse menino volte às suas entranhas. E o Senhor ouviu a voz de Elias, a alma do menino voltou a ele e lhe recuperou a vida. E Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento, e entregou a sua mãe, dizendo: eis aqui o teu filho vivo. E a mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca. Portanto, já no Antigo Testamento, aqui no livro dos Reis, no caso de Elias, já aparece esse Deus compassivo que escuta a oração de Elias por esse menino que a mãe estava justamente sofrendo, né, que estava morto também. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos que já anunciado no Antigo Testamento, e de maneira tal que no Novo Testamento, mais do que esperar que alguém reclame, como no caso que a mulher falava para Elias, no Novo Testamento Jesus toma a iniciativa, ele vê o acontecimento e vai ao seu encontro. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que eu creio que nesse ano da misericórdia, esse jubileu da misericórdia, esse jubileu extraordinário, nós somos chamados um pouco a isso, a tomar iniciativas diante do sofrimento da humanidade. Às vezes acontece, como no caso de Elias, de alguém falar, alguém dizer o que está acontecendo, alguém está sofrendo por um acontecimento de morte, de dor, de ferida, de machucado. Outras vezes, pode ser que nem fale nada, mas nós percebemos a necessidade, como no caso de Jesus, né, justamente com a criança, né, da viúva de Naim, onde a gente toma a iniciativa e vai ao encontro. E a gente fala: eu te peço, levante-te, te mando, levanta-te da sua morte. É a nossa missão.
missão da igreja hoje, seja escutando os lamentos da sociedade, seja tomando o protagonismo e indo ao encontro. O documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, quando fala da igreja no mundo de hoje, começa justamente assim: as alegrias e as esperanças do povo de Deus do mundo de hoje não estão alheias à igreja. Então, meus irmãos e irmãs, todas as situações de tristeza, de sofrimento, de problema, de muitas vezes dependentes químicos, alcoolizados, muitas vezes desempregados, situações de machucado pelas questões interior do coração, desprezados pela sociedade, nada disso deve ficar fora da nossa preocupação. Pelo contrário, faz parte da nossa preocupação e dessa presença compassiva da igreja, ou de Deus através da igreja, junto aos irmãos e irmãs. Daí vem o trabalho de evangelização, os trabalhos sociais, que são os variados, as iniciativas pessoais. O importante é que nós nos impregnemos disso e que, ao ver o sofrimento do nosso povo, nós não passemos ao largo. Aqui no fundo, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar o bom samaritano, que justamente tem toda a disposição de ver aquele que está caído na beira da estrada e toma a iniciativa e vai ajudar aquele que está caído para que seja assistido, acolhido, curado das suas feridas, dos seus machucados. Acho que é uma palavra que nos convida nesse ano santo, nesse ano extraordinário da misericórdia, desse jubileu extraordinário, de nós, meus irmãos e irmãs, também percebermos isso, de termos um coração voltado para as necessidades dos irmãos e irmãs e termos iniciativas que possam ir ao encontro das pessoas para ajudá-las a ter vida e vida em abundância e vida plena. São muitas as situações que as pessoas passam no seu dia a dia. Cabe a nós percebermos. O mundo de hoje leva as pessoas a ficarem um pouco alheias, são capazes de ir para tão longe, preocupados com outras situações e esquece daquilo que é mais próximo. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a carta de São Paulo aos Gálatas, segundo a leitura desse domingo, ele fala que ele foi perseguidor, que fala um pouco da sua história, mas ele falou que quando chegou o momento, ele foi revelado qual era a vontade e o plano de Deus, e justamente ele viu a sua missão, percebeu a sua missão, e viu como era necessário que ele saísse pregando o Evangelho e testemunhando de Jesus Cristo ressuscitado. É aquele exemplo de Paulo que ele conta na carta aos Gálatas, é toda a iniciativa de alguém que se encontrou com o Senhor, que vive numa comunidade concreta e que, consequentemente, passa a evangelizar, passa a formar comunidades, como fez Paulo, indo de cidade em cidade, levando a palavra do Evangelho, a boa notícia, o querigma, e deixando depois ali em cada cidade presbíteros para levarem adiante as comunidades, para formar a igreja. Nós somos chamados também, meus irmãos e irmãs, a ter, como Paulo, as iniciativas de percebermos que, além de termos uma comunidade, de termos vários exemplos, cada cristão é chamado a ter consciência da sua responsabilidade, da sua missão, de ser chamado por Deus e de, como igreja, poder estar anunciando o Evangelho, vendo tantas necessidades e tantos problemas das pessoas, que nós, no mundo de hoje, que às vezes quer nos fechar em nós mesmos, olhando para nós mesmos, esquecendo do outro, que a palavra de Deus desse final de semana nos faça abrir os olhos, os ouvidos, o coração, a vida, para percebermos os irmãos e irmãs e manifestarmos o carinho do Senhor através da igreja para tantas pessoas que o necessitam. E para isso passa através de cada um de nós, que se sente igreja e é chamado a se manifestar esse amor misericordioso do Senhor. Que você, ao participar da missa nesse final de semana, escute de coração aberto a palavra de Deus, seja conduzido pelo Senhor, experimente o que cuida também de você, que está próximo de você e que você, como consequência, é chamado a anunciar aos irmãos e irmãs. Que Deus Todo-Poderoso abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.